Sim, galera, bora lá então para mais um vídeo do canal. Vamos juntos aprovação ativa. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. 16 anos no poder. Crise econômica, impeachment, polarização. Do início de 2003 até o fim de 2022, o PT governou por 20 anos, com o intervalo de Michel Temer, MDB, e Jair Bolsonaro, PL, entre os mandatos de Dilma e Lula. Contando desde 2003 até o fim do mandato atual de Lula em 2026, o PT terá governado por 16 anos nesse período de 22 anos, ou seja, 73% do tempo, segundo a análise de 2025. O ciclo de governos do PT mudou o Brasil, e você precisa entender isso para acertar na prova e compreender a política atual. Vamos juntos à aprovação ativa. Governo Lula. 2003-2010. Do operário à presidência, crescimento econômico, inclusão social e contradições do poder. Imagine o nome de um ex-operário estampado no Diário Oficial da União como presidente da República. Para muitos brasileiros e para muitos concurseiros hoje, isso simboliza algo maior do que uma vitória eleitoral. Representa a consolidação da democracia, a possibilidade real de ascensão social e a ideia de que o Estado pode sim ser um instrumento de transformação. O governo Lula nasce exatamente nesse ponto da história brasileira, em um momento em que a sociedade buscava mudança, mas sem ruptura, estabilidade, mas com inclusão, crescimento econômico aliado à redução da miséria. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 não pode ser entendida apenas como uma vitória da esquerda. Ela foi, acima de tudo, resultado de um contexto econômico relativamente estável, herdado do governo Fernando Henrique Cardoso, combinado com uma cuidadosa reconstrução da imagem de Lula. O discurso radical deu lugar a uma postura mais moderada, conciliadora e institucional. O mercado foi tranquilizado, a classe média foi convencida e os setores populares viram naquele candidato alguém que representava suas próprias trajetórias. Lula venceu José Serra, então ex-ministro da Saúde de FHC, e assumiu a presidência em meio a um cenário internacional marcado por crises econômicas no fim do século XX e início do século XXI, que haviam elevado o desemprego e a instabilidade em diversos países, inclusive no Brasil. Do ponto de vista econômico, o governo Lula surpreendeu parte de seus críticos ao não romper com o modelo anterior. Ao contrário do que muitos esperavam, manteve o chamado tripé macroeconômico, metas de inflação, câmbio flutuante e austeridade fiscal. Essa continuidade foi decisiva para garantir credibilidade interna e externa. A política monetária seguiu rigorosa, com elevação de juros quando necessário, controle dos gastos públicos e incentivo à balança comercial favorável. O objetivo era claro: conter a inflação, atrair investimentos e sustentar o crescimento econômico. As bancas de concurso costumam destacar exatamente esse ponto. Lula não inventou um novo modelo econômico, mas aprofundou e redirecionou os resultados do modelo herdado. Essa postura mais centralista e moderada contrariou expectativas internas do próprio Partido dos Trabalhadores. Setores históricos do partido romperam com o governo, acusando-o de afastamento das bandeiras tradicionais da esquerda. É nesse contexto que surgem dissidências importantes, como a criação do PSOL, formado por ex-petistas que rejeitavam a conciliação entre políticas sociais amplas e economia de mercado. Ainda assim, Lula consolidou um modelo de governabilidade baseado na conciliação, preservava os fundamentos econômicos enquanto ampliava políticas sociais em larga escala. É exatamente aqui que está uma das marcas centrais do lulismo. O crescimento econômico, expresso no aumento do produto interno bruto, não foi apenas um número. Durante seus 2 mandatos, especialmente entre 2007 e 2010, o Brasil alcançou a maior média de crescimento anual do PIB desde a década de 1990, cerca de 4,6% ao ano no segundo mandato. Atenção ao detalhe que a banca gosta de explorar. Isso não significa que o Brasil teve o maior PIB da história nesse período, mas sim a maior média de crescimento. Confundir esses conceitos é um erro clássico em prova. O crescimento médio do PIB brasileiro entre 2002 e 2022 foi de aproximadamente 2,2% ao ano,
o que reforça a relevância do desempenho econômico durante os governos Lula. Esse crescimento permitiu ao governo transformar estabilidade macroeconômica em política social. Programas como o Bolsa Família e o Fome Zero tornaram-se símbolos da assistência social brasileira, funcionando como mecanismos de redução da pobreza e dos desníveis sociais. As bancas frequentemente discutem se essas políticas configuram assistencialismo ou inclusão social estruturante. O que importa para a prova é compreender que esses programas foram fundamentais para retirar milhões de brasileiros da linha da pobreza e ampliar o consumo interno, fortalecendo o mercado doméstico. Projetos como o Luz para Todos também aparecem com frequência em questões, especialmente por seu impacto na inclusão energética e no desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo, o governo Lula enfrentou graves crises políticas. No primeiro mandato, veio à tona o escândalo do Mensalão, um esquema de corrupção que envolvia repasses não contabilizados a partidos da base aliada em troca de apoio no Congresso Nacional. O empresário Marcos Valério operava o sistema, enquanto figuras centrais do governo, como José Dirceu e Antônio Palocci, foram diretamente implicadas. Esse episódio abalou a imagem ética do governo, mas não foi suficiente para interromper seu capital político, que se manteve alto, graças ao crescimento econômico e às políticas sociais. No segundo mandato, Lula lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, coordenado pela então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. O programa tinha como foco a ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura, a geração de empregos, a melhoria das condições de vida da população e a remoção de entraves burocráticos, administrativos e legais ao crescimento econômico. O aumento do investimento público em obras estruturais é outro ponto recorrente em provas, especialmente acompanhado de charges da época que criticavam ou ironizavam o volume de gastos estatais. Na política externa, o governo Lula adotou uma postura ativa e pragmática. O Brasil aproximou-se de países africanos e asiáticos emergentes, diversificou parcerias comerciais e ampliou sua presença em organismos internacionais. As negociações que futuramente resultariam no fortalecimento dos BRICS começaram nesse período. Além disso, o país ganhou destaque diplomático, chegando a atuar como mediador em tensões internacionais, como no caso do Irã, o que elevou significativamente a projeção internacional do Brasil. Todo esse conjunto, crescimento econômico, redução da pobreza, fortalecimento do mercado interno e protagonismo internacional, consolidou um capital político extremamente forte. Em 2010, contrariando expectativas internas e pressões partidárias, Lula escolheu apoiar Dilma Rousseff como sua sucessora. Ela venceu a eleição no segundo turno contra José Serra, tornando-se a primeira mulher a governar o Brasil. Esse desfecho fecha o ciclo do governo Lula como um dos períodos mais cobrados em concursos públicos, justamente por reunir estabilidade, inclusão social, contradições ideológicas e escândalos políticos em um mesmo projeto de poder. Para a banca, entender o governo Lula não é tomar partido, mas compreender como o Brasil conciliou mercado e políticas sociais, estabilidade e expansão, crescimento econômico e disputas políticas profundas. É nesse equilíbrio e nas suas tensões que estão as respostas certas em prova. Vamos juntos à aprovação ativa. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Governo Dilma, 2011-2016. Da herança política ao impeachment, economia, governabilidade e crise institucional. Imagine fazer história antes mesmo de governar. Em 1º de janeiro de 2011, o Brasil assistiu a um marco inédito. Pela primeira vez, uma mulher assumia a presidência da República. Dilma Rousseff chegava ao cargo máximo do Executivo com mais de 56% dos votos, carregando não apenas a faixa presidencial, mas também o peso de uma herança política poderosa e, ao mesmo tempo, perigosa. Seu nome estava diretamente ligado ao governo Lula, e essa ligação seria, desde o primeiro dia, tanto sua principal força quanto sua maior fragilidade. Até então, Dilma Rousseff era pouco conhecida do grande público. Sua trajetória não havia sido construída nas urnas, mas dentro da máquina administrativa do Estado.
Ex-ministra da Casa Civil no governo Lula, ela se destacou pela capacidade técnica, pela rigidez no comando e pela centralização das decisões. Sua vitória sobre José Serra no segundo turno das eleições de 2010 só foi possível graças ao expressivo capital político transferido por Lula, que encerrava seu mandato com altíssima popularidade. Para muitos analistas e historiadores, a eleição de Dilma representou, naquele momento, mais uma vitória do lulismo do que propriamente da candidata. Ao assumir o governo, Dilma buscou gradualmente se distanciar da imagem de Lula e construir uma identidade própria. Diferentemente do ex-presidente, conhecido pela habilidade política e pela capacidade de diálogo, Dilma adotou um estilo mais técnico, direto e menos conciliador. Essa característica teve impacto profundo na relação com o Congresso Nacional. No presidencialismo de coalizão brasileiro, a governabilidade depende da articulação constante com o legislativo, e a dificuldade de alinhamento político foi um dos elementos centrais que fragilizaram seu governo, especialmente no segundo mandato, em um ambiente de crescente polarização. Na área social e educacional, o governo Dilma deu continuidade e ampliou políticas iniciadas nos governos anteriores. Houve forte investimento em programas de acesso ao ensino superior e técnico, como o ProUni, o FIES, o SISU e o Enem, além da expansão de institutos federais e do Pronatec, voltado à formação técnica e ao emprego. Programas como o Brasil Sem Miséria, o Minha Casa Minha Vida 2 e o Mais Médicos reforçaram a atuação do Estado nas áreas social e de saúde. Para as bancas de concurso, esse ponto é fundamental. Apesar da crise econômica posterior, o governo Dilma manteve e ampliou políticas sociais estruturantes. No campo econômico, entretanto, a trajetória foi marcada por escolhas controversas. Dilma Rousseff adotou uma visão conhecida como neodesenvolvimentista, que combinava forte intervenção estatal com estímulos ao setor produtivo. Seu governo lançou mão de uma agenda própria, que ficou conhecida como Nova Matriz Econômica. Essa estratégia envolvia a redução dos juros reais, ampliação do crédito por meio dos bancos públicos, uso intensivo do BNDES para financiar empresas escolhidas pelo governo, desoneração de tributos para o setor empresarial, controle da entrada de capitais estrangeiros e proteção ao produto nacional. Em 2012, Dilma anunciou publicamente medidas para reduzir os juros reais e ampliar o crédito ao consumo. Também promoveu a redução da tarifa de energia elétrica, buscando diminuir o custo de produção e estimular a indústria. Em seguida, lançou um amplo pacote de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos, com o objetivo de atrair investimentos privados, gerar empregos e melhorar a infraestrutura logística do país. Aqui é importante atenção à diferença conceitual que as bancas cobram. Concessão não é privatização. O serviço continua sendo público, mas sua execução é transferida à iniciativa privada por meio de contrato, podendo retornar ao Estado ao final do período acordado, ou em caso de descumprimento. Apesar das intenções, os resultados econômicos foram decepcionantes. O crescimento do PIB apresentou queda acentuada ao longo do primeiro mandato. Em 2010, último ano do governo Lula, o PIB havia crescido 7,5%. Em 2011, caiu para 4,0%. Em 2012, despencou para 1,9%. Em 2013, houve leve recuperação para 3,0%, mas em 2014, ano eleitoral, o crescimento foi de apenas 0,5%. O crescimento médio da economia entre 2011 e 2014 foi de 2,2% ao ano, o menor desde o governo Collor. Considerando todo o período de 2011 a 2016, o crescimento médio anual foi de apenas 0,4%, fortemente impactado pelas recessões profundas de 2015 e 2016. Outro ponto sensível foi o desequilíbrio fiscal. Ao mesmo tempo em que reduzia impostos e ampliava gastos, o governo mantinha o peso da máquina pública. Isso resultou em dificuldades para fechar as contas, levando à adoção de práticas conhecidas como pedadas fiscais, que consistiam no atraso de repasses do Tesouro a bancos públicos para maquiar resultados fiscais.
Esse tema é central para entender o processo de impeachment e aparece com frequência em provas, exigindo do candidato compreensão técnica e não apenas juízo político. No campo de comércio exterior, o cenário também se deteriorou. Em 2012, o Brasil ainda apresentou superávit na balança comercial, mas com desempenho inferior aos dos anos anteriores. Em 2014, o país registrou um déficit de 3,93 bilhões de dólares, o primeiro desde 2000. Além disso, o Brasil perdeu competitividade internacional, caindo do 38º para o 54º lugar no ranking mundial de competitividade entre as economias analisadas por instituições internacionais. Esses dados corroeram o capital político do governo e fortaleceram o discurso da oposição. Apesar disso, o país ainda mantinha elevado volume de reservas internacionais, herdadas principalmente dos governos anteriores. Embora tenha havido pequenas quedas em determinados anos, os valores continuavam altos, o que impediu uma crise cambial mais grave. Ainda assim, a oposição utilizou qualquer recuo nas reservas como argumento político contra o governo. No segundo mandato, iniciado em 2015 após uma eleição extremamente polarizada contra Aécio Neves, a situação se agravou. A derrota eleitoral não foi aceita de forma pacífica. O ambiente político se tornou instável e a relação entre executivo e legislativo deteriorou-se rapidamente. Sem base sólida no Congresso e enfrentando uma grave crise econômica, Dilma Rousseff viu avançar o processo de impeachment, que culminou em seu afastamento definitivo em 2016. O governo Dilma encerra-se, portanto, como um dos períodos mais complexos da história recente do Brasil. Para as bancas de concurso, ele representa um caso clássico de dificuldade de governabilidade, escolhas econômicas mal calibradas, forte intervenção estatal sem retorno fiscal suficiente e ruptura institucional dentro das regras constitucionais. Compreender esse governo é entender como economia, política e instituições se interligam e como erros de articulação podem derrubar até mesmo um governo eleito pelo voto popular. Sim, galera, seguimos juntos. Aprovação ativa. Deixa seu like e inscreva-se no canal. Governo Dilma, 2011-2016. Parte 2. Do desgaste político às ruas, da reeleição ao impeachment. Mesmo em meio a um cenário de desgaste crescente, vaias públicas, hostilidade política e ataques que ultrapassavam o campo institucional e atingiam sua condição de mulher, Dilma Rousseff protagonizou um fato inédito na história republicana brasileira. Tornou-se não apenas a primeira mulher a assumir a presidência da República, mas também a primeira mulher a ser reeleita para o cargo. Esse dado, por si só, revela a complexidade de seu segundo mandato, marcado por profundas contradições entre legitimidade eleitoral, crise econômica e ruptura política. O declínio do governo Dilma não pode ser compreendido de forma simplista ou atribuído a um único fator. Ele se constrói ao longo do tempo e tem como marco simbólico as manifestações populares de 2013. Importante destacar, ponto frequentemente cobrado em prova, que essas manifestações não surgiram originalmente contra a presidente da República. Elas tiveram início com uma pauta específica e localizada, o aumento das tarifas do transporte público urbano, que afetava diretamente o cotidiano da população trabalhadora. As primeiras manifestações ocorreram ainda em 2012 no Rio de Janeiro, quando o preço da passagem de ônibus subiu de R$ 2,50 para R$ 2,75. Em 2013, os protestos ganharam força em Porto Alegre diante da possibilidade de aumento de quase 16% no valor das tarifas. A partir daí, o movimento espalhou-se rapidamente por diversas capitais, como Natal, Goiânia, Recife e Belo Horizonte. A discussão sobre o transporte público ia além do preço em si. Tratava-se do impacto direto sobre o custo de vida, o desemprego e a sobrevivência de milhões de trabalhadores, estudantes e chefes de família, para os quais alguns centavos faziam diferença real no orçamento mensal. Essa primeira fase das manifestações tinha caráter social e econômico bem definido. No entanto, à medida que os protestos cresceram, ocorreu uma transformação significativa em seu conteúdo político. A segunda fase das manifestações de 2013 marcou uma ampliação das pautas e uma mudança no foco das críticas.
Mesmo após diversos prefeitos e governadores recuarem nos aumentos das tarifas, a insatisfação popular não diminuiu. Pelo contrário, ela se expandiu e passou a atingir a classe política como um todo. Em 17 de junho de 2013, cerca de 300 mil pessoas ocuparam as ruas em 12 cidades brasileiras. Poucos dias depois, em 20 de junho, o número saltou para mais de 1,4 milhão de manifestantes em mais de 120 cidades. Novas pautas ganharam espaço, como críticas à corrupção, as propostas de emenda constitucional 37 e 33, aos gastos públicos com eventos desportivos, as políticas públicas de saúde e educação e a sensação generalizada de mau uso do dinheiro público. Nesse momento, ainda não havia um direcionamento exclusivo contra Dilma Rousseff, mas sim um sentimento difuso de descrédito em relação às instituições políticas. O movimento passou a incorporar grupos mais radicalizados, como os chamados Black Blocs, que adotavam estratégias de confronto e depredação. A imagem das manifestações mudou e a violência acabou afastando parte da população. Ao mesmo tempo, o debate público se intensificou, especialmente em relação aos gastos com a Copa do Mundo de 2014. Durante a preparação para a Copa, vieram à tona denúncias de superfaturamento de estádios, atrasos em obras de infraestrutura e a precariedade dos serviços públicos essenciais, como saúde e transporte. A pergunta que passou a ecoar nas ruas e na mídia era direta: quais eram, afinal, as prioridades do governo? Embora a Copa tenha injetado cerca de 30 bilhões de reais na economia brasileira, o equivalente a aproximadamente 0,7% do PIB em 2013, o retorno social foi amplamente questionado, enquanto a FIFA e grandes empresas eram vistas como as principais beneficiadas. Paralelamente a esse cenário, o governo Dilma enfrentava uma série de denúncias envolvendo ministros de primeiro escalão, como Pedro Novas, Antônio Palocci, Alfredo Nascimento e Wagner Rossi, entre outros. Mesmo quando não havia comprovação direta de envolvimento da presidente, o acúmulo de crises minava sua autoridade política e enfraquecia sua capacidade de articulação. Esse ambiente de insatisfação e desgaste desembocou em uma das eleições mais polarizadas da história recente do Brasil, em 2014. O país viveu um processo intenso de bipolarização política, simbolizado pelos chamados vermelhos e azuis. Dilma Rousseff e Aécio Neves representavam projetos antagônicos, e o debate eleitoral foi marcado por acusações mútuas, discursos duros e forte tensão social. Dilma venceu o primeiro turno, mas sem maioria absoluta. No segundo turno, saiu vitoriosa com 51,63% dos votos contra 48,37% de Aécio Neves. A margem apertada evidenciou a divisão do país. Após a eleição, Dilma promoveu mudanças significativas em seu ministério, ampliando a presença feminina e buscando sinalizar renovação política. Ainda assim, a contestação do resultado eleitoral e a radicalização do discurso oposicionista impediram qualquer tentativa de pacificação nacional. Nesse mesmo contexto, ganhou projeção a Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014. A operação, conduzida pela Polícia Federal e autorizada judicialmente, investigava crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e gestão fraudulenta. As delações premiadas revelaram um esquema complexo envolvendo dirigentes da Petrobras, empresários e políticos de diversos partidos, consolidando a Lava Jato como a maior investigação de corrupção da história do Brasil. Dilma Rousseff passou a ser vista, por parte da sociedade, como permissiva em relação às investigações, o que desagradou setores políticos atingidos pelas denúncias. O famoso áudio envolvendo Romeiro Jucá e Sérgio Machado, no qual se falava em estancar a sangria, expôs a tentativa de articulação política para frear a Lava Jato, reforçando a percepção de que havia um conflito entre a continuidade das investigações e a sobrevivência política de parte do sistema. O cenário econômico se deteriorou rapidamente entre 2014 e 2015. Houve retração do PIB, aumento dos combustíveis, insatisfação de setores produtivos e paralisações, como as dos caminhoneiros, que ganhariam ainda mais força no governo seguinte. A crise fiscal se aprofundou,
e as chamadas pedadas fiscais se tornaram o centro do debate jurídico e político. O processo de impeachment teve início formal em 2 de dezembro de 2015, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou a denúncia por crime de responsabilidade. A acusação baseava-se no desrespeito à legislação orçamentária, especialmente na prática das pedadas fiscais. Importante, ponto essencial para a prova, Dilma Rousseff não foi condenada por corrupção em nenhuma instância judicial. Em maio de 2016, o Senado aprovou a abertura do processo e afastou Dilma temporariamente da presidência. Michel Temer assumiu interinamente, e em 31 de agosto de 2016, o Senado concluiu o julgamento, resultando na cassação do mandato por 61 votos a 20 votos. Dilma, no entanto, manteve seus direitos políticos, reforçando a tese de que o impeachment teve natureza administrativa e não criminal. O processo dividiu o país, provocou intensos debates nas ruas, nas redes sociais e até em relações pessoais. A votação na Câmara dos Deputados entrou na história como um dos momentos mais constrangedores da política brasileira, marcada por discursos personalistas e ausência de fundamentação técnica. O governo Dilma encerra-se, assim, como um dos capítulos mais turbulentos da nova República. Para concursos, ele representa um estudo fundamental sobre crise de governabilidade, limites da política econômica, papel das instituições democráticas e funcionamento do impeachment dentro da Constituição de 1988. Entender esse período é compreender como o Brasil chegou ao cenário político que se consolidaria Sim, galera, nos anos seguintes. seguimos juntos. Aprovação ativa. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Governo Michel Temer, 2016-2018. Transição de poder, reformas estruturais e crise de legitimidade. Michel Temer assumiu a presidência da República em um dos momentos mais delicados da história recente do Brasil. Político experiente, com longa trajetória no poder legislativo, Temer nasceu em 23 de setembro de 1940, na cidade de Tietê, interior de São Paulo, e construiu sua carreira dentro do MDB, partido ao qual é filiado desde 1983. Sua formação política está profundamente ligada ao parlamento, tendo sido eleito deputado federal por 5 mandatos e presidido a Câmara dos Deputados em 3 ocasiões, nos anos de 1997, 1999 e 2009. Temer também participou da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, que resultou na promulgação da Constituição Federal de 1988. Esse dado é extremamente relevante para provas, pois ajuda a compreender seu perfil constitucionalista e sua habilidade na articulação entre os poderes. Essa experiência foi um dos fatores que o credenciaram para integrar a chapa de Dilma Rousseff como vice-presidente em 2010, numa aliança considerada improvável entre PT e MDB, partidos historicamente adversários em diversos estados e capitais. A escolha de Michel Temer como vice teve como principal objetivo garantir governabilidade. O governo Lula havia construído forte base no Congresso, e Temer, então uma das principais lideranças do Legislativo, simbolizava essa ponte com o parlamento. Uma vez eleito vice-presidente, Temer assumiu papel central na articulação política do governo, sendo responsável por negociar a aprovação de projetos junto à Câmara dos Deputados. Entretanto, a partir de 2014, o cenário político e econômico se deteriorou rapidamente. O segundo mandato de Dilma Rousseff foi marcado por crise fiscal, queda do PIB, perda de apoio no Congresso e avanço das investigações da Operação Lava Jato. Em agosto de 2015, Michel Temer comunicou oficialmente seu afastamento da articulação política do governo, sinalizando o rompimento definitivo entre o MDB e o Planalto. Nas eleições de 2014, a base governista já havia saído fragilizada. O PT não conseguiu formar maioria sólida no Congresso, e a oposição, liderada por Aécio Neves, passou a questionar o resultado eleitoral.
Em março de 2016, o MDB deixou formalmente a base do governo para apoiar o processo de impeachment que tramitava na Câmara dos Deputados. Em 12 de maio de 2016, após a autorização do Senado para a abertura do processo de impeachment, Michel Temer assumiu interinamente a presidência da República. Em 31 de agosto do mesmo ano, com a condenação política de Dilma Rousseff pelo Senado, Temer tomou posse definitiva, tornando-se o 14º presidente da República a assumir o cargo sem ter sido eleito diretamente pelo voto popular. Esse dado é recorrente em provas. No Brasil, o eleitor raramente vota pensando no vice-presidente, o que gera debates sobre legitimidade política quando ocorre a substituição do titular do cargo. Michel Temer governou de 31 de agosto de 2016 até 31 de dezembro de 2018. Seu mandato teve como principal desafio a retomada da economia em um cenário de profunda recessão. O país enfrentava PIB negativo, desemprego elevado e descrédito generalizado nas instituições políticas. Muitos analistas classificam esse período como um momento em que o Brasil esteve praticamente parado, tentando reorganizar suas bases econômicas e fiscais. Uma das marcas centrais do governo Temer foi a adoção de medidas estruturais, especialmente na área orçamentária e trabalhista. Ainda em 2016, o presidente sancionou a Lei nº 13.332, que flexibilizou as regras para a abertura de créditos suplementares, permitindo ao Executivo remanejar até 20% do orçamento por decreto, sem autorização prévia do Congresso Nacional. Antes disso, o limite era de 10%. Aqui está um ponto clássico de prova. Dilma Rousseff foi afastada justamente por utilizar créditos suplementares sem autorização do Congresso, enquanto no governo Temer, essa prática foi legalizada por meio de alteração legislativa. Isso evidencia como a interpretação jurídica pode variar conforme o contexto político. No campo econômico e social, o governo Temer ficou fortemente associado à reforma trabalhista. O argumento central era que a rigidez da consolidação das leis do trabalho dificultava contratações e inibia o crescimento do emprego. Por isso, colocou-se em pauta a flexibilização das normas trabalhistas. A reforma trabalhista foi aprovada por meio da Lei nº 13.377, de 11 de julho de 2017, decorrente do PL número 6.786 na Câmara e do PL número 37/2017 no Senado. O processo legislativo foi marcado por intensas disputas políticas. O Senado, ao analisar o texto, identificou diversos pontos considerados excessivamente prejudiciais aos trabalhadores e negociou com o Executivo a correção dessas falhas por meio de uma medida provisória. Essa MT, a número 808, flexibilizou alguns dispositivos, mas perdeu validade porque o governo não encaminhou novo projeto de lei dentro do prazo. Como consequência, vários pontos da reforma passaram a ser questionados no Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Entre as principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista, destacam-se a possibilidade de fracionamento das férias em até 3 períodos, a jornada de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas de descanso, a flexibilização do intervalo intra-jornada, o fortalecimento do acordo entre empregado e empregador, a criação do trabalho intermitente, a possibilidade de rescisão contratual por comum acordo, a limitação de indenizações por danos morais e o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Essas alterações geraram forte resistência dos sindicatos, que perderam sua principal fonte de financiamento e dividiram a opinião pública entre aqueles que defendiam modernização das relações de trabalho e aqueles que viam precarização dos direitos trabalhistas. Outro evento marcante do governo Temer foi a greve dos caminhoneiros, em maio de 2018. A paralisação teve início no dia 21 de maio e rapidamente provocou desabastecimento de combustíveis, alimentos e medicamentos em diversas regiões do país. Filas quilométricas se formaram nos postos e serviços essenciais foram afetados. O governo tentou negociar, anunciou redução temporária no preço do diesel e até acionou as Forças Armadas para desbloquear rodovias.
Apesar de acordos firmados com entidades representativas, parte dos caminhoneiros continuou a paralisação, evidenciando a fragilidade da articulação política do governo. O mandato de Michel Temer também foi profundamente marcado por escândalos de corrupção. Diversos aliados próximos foram investigados ou presos, como Henrique Alves, Rocha Loures e Gedel Via Lima, este último envolvido num dos episódios mais simbólicos do período, com a apreensão de 51 milhões de reais em um apartamento em Salvador. O próprio presidente foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crimes como corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Embora as denúncias não tenham prosperado no Congresso, elas comprometeram severamente a imagem do governo. Ao final do mandato, o Brasil vivia um ambiente de forte rejeição à classe política tradicional, desgaste da polarização PT-PMDB e descrédito institucional. Esse cenário abriu espaço para o surgimento de uma nova alternativa política, representada pela candidatura de Jair Messias Bolsonaro, que venceu as eleições de 2018 no segundo turno, derrotando Fernando Haddad. O governo Michel Temer encerra-se como um período de transição marcado por reformas estruturais, baixa popularidade, crise de legitimidade e profundas transformações no sistema político brasileiro. Para concursos, é um governo essencial para compreender temas como impeachment, reforma trabalhista, orçamento público, governabilidade e crise institucional. É isso, galera! Mais um capítulo da nossa história. Aprovação ativa. Deixe o seu like e inscreva-se no canal.